eu sou a Isabela Monteiro, eu sou fisioterapeuta, trabalho na Girassol Saúde, que é uma clínica que fica aqui em São José, na Vila Ema. É uma clínica de fisioterapia que trabalha com pilates, com acupuntura, com fisioterapia neurológica. Eu atualmente trabalho com pilates, também sou formada em RPG. E hoje eu vou estar trazendo para vocês algumas dicas de postura e de mobiliário de home office. Hoje eu vou estar trazendo para vocês algumas dicas sobre home office. A gente vive numa fase de adaptação e dentro desse novo normal que a gente vive hoje, a gente acabou se adaptando, trazendo o trabalho para casa, a escola para casa, e isso requeriu várias adaptações na nossa vida, né? Então, o que a gente faz? Eu queria trazer para vocês hoje um pouco sobre a ergonomia. Primeiro, o que é ergonomia? Nada mais é do que você trazer o seu ambiente de trabalho para uma adequação melhor dentro da postura do seu corpo, da sua mente. E é importante falar que a ergonomia ela vai trazer para você bem-estar, um alívio, talvez, de dores futuras. Então, você trazer um ambiente adequado do trabalho, você ter uma mobília adequada de trabalho, isso faz com que você tenha uma melhora de qualidade de vida e até no seu trabalho, né? Você consegue render mais na escola. E eu queria trazer para vocês hoje, primeiro, a gente precisa de um lugar adequado, né? Tem que ser um lugar onde você tenha um lugar arejado, que tenha iluminação, que seja calmo, né? O que não fazer de jeito nenhum é você sentar no seu sofá para trabalhar, você trabalhar em cima da cama. Uma coisa é você ficar 15 minutos sentado no sofá, mexendo no computador. A outra coisa é você ficar 1, 2, 3 horas, 4 horas. Então, assim, é muito importante, né? A gente ter um lugar específico. Importante também falar que, assim, existe o mobiliário ideal, mas existe também o mobiliário que tem como a gente estar adaptando, né? Você pode usar tudo que você tem na sua casa mesmo. Eu vou colocar aqui para vocês, né? A gente trouxe aqui uma cadeira, né? Uma mesa para estar mostrando algumas coisas, né? O que é importante? A gente ter uma mesa, geralmente as mesas, elas têm de 72 a 75 centímetros. Se você tiver uma gaveta ou alguma coisa assim, pode ser que ela atrapalhe um pouco, mas dá para adequar também. A cadeira é super importante, por quê? A gente vai passar a maior parte do tempo nela, né? Gosto de ressaltar que as cadeiras, elas são feitas cada uma com o seu propósito. Por exemplo, se você tem uma cadeira de uma mesa de jantar, de uma copa, elas são projetadas para você ficar, no máximo, 2 horas nela, no período da refeição. Já as cadeiras de escritórios, a gente trabalha com uma adequação que você consegue ficar por mais de 4 horas sentadas nela. Então, assim, a cadeira ideal seria uma cadeira reajustável, que você trabalha com a altura, né? Que você tenha uma postura, um apoio de braço, que você tenha um apoio de coluna e que ela seja de um material respirável. Mas não tem problema, se caso você não tiver condições de estar comprando uma cadeira, eu não sei o período que você vai estar trabalhando no escritório, né, na sua casa. Então, assim, tem como a gente adaptar, né? O que é importante? A gente saber a nossa postura. Então, primeiro, os nossos ombros, eles precisam ficar
a 90 graus, num ângulo de 90 graus. Por exemplo, aqui, eu estou sentada, estou trabalhando, e você vê que o meu ângulo não está, né? Vai sobrecarregar a minha articulação do punho, né? Vai ficar caído, vai sobrecarregar o tornozelo. Então, o que seria o adequado aqui? Eu subir a minha cadeira. Ah, não tenho como subir. A gente pode estar usando livros, né? Almofada. Aqui a gente tem livros, né? Então, só para estar mostrando. Só de eu subir aqui no livro, ó, meu braço já ficou numa postura mais adequada, né? Então, isso é importante. Subir a cadeira, agora o meu pé ficou balançando lá fora, né? Então, o que a gente faz? Também coloca adaptações, também coloca livro, coloca caixa, o que você tiver na sua casa. Né? As crianças, geralmente as crianças sentam em, talvez até a mesa da sala, né? O ambiente que tem ali para estar usando. Então, usa a almofada para estar sentando. Usa a almofada de encosto, né, para estar trabalhando aqui no apoio das costas da criança. Usa caixas para os pés. E é tudo questão de estar adaptando mesmo, né? A mesa também é legal se ela não tiver uma quina, né? Se ela for mais arredondada, porque você vai estar trabalhando sempre com um apoio, então isso pode estar te atrapalhando, pode até machucar o seu braço, né? E a tela do computador, o que é importante? Se você tiver um monitor, um teclado e um mouse, é o ideal. Por quê? Aí você tem como você está ajustando, né? Cada um na sua altura, o teclado fica mais próximo da sua mão, o monitor fica, né, mais distante, mais alto. Se você não tiver como estar com todos esses equipamentos, dê preferência, pelo menos, para um teclado e um mouse, né? Porque o notebook, muitas vezes, você vai ter que subir ele para ele ficar na altura do seu olho. Então, vai ficar mais difícil de você estar trabalhando. Então, por exemplo, eu não tenho um suporte, né, de um notebook para estar trabalhando, eu não tenho um monitor, então eu posso usar livros. E deixo ele aqui, ó, na altura do meu olho. O que é importante? A tela do computador ela tem que ficar na altura do seu olho. Né? Você pode também usar suportes próprios para ele, sem problemas nenhum. Se você não tiver nenhum suporte, né, ou alguma coisa para estar apoiando, o que a gente recomenda? Você pode estar só inclinando a tela do seu notebook, né? Porque aí você trabalha com ele na altura dos seus olhos. Você não precisa, né, trabalhar com os seus olhos abaixados para você estar olhando ali para o computador. Outra coisa que é bastante importante é você ter a sua mesa organizada. Então, tudo que você for usar, deixa perto de você, para você evitar de ter que ficar estendendo o braço de um lado para o outro. O que você for usar mais, você coloca no centro, porque aí você tem mais uso nele ali, né? Sem você precisar ficar rodando de um lado para o outro. Então, tudo que você for usar, é importante você estar com ele bem no centro mesmo. Agora, falando celular, né? Um mal necessário dos dias de hoje. O que a gente deve fazer? Se você trabalha com muitas reuniões, o WhatsApp o tempo todo, o que é importante? Tenta colocar o WhatsApp no computador, né? Coloca no WhatsApp web, porque aí você usa o teclado, você não precisa ficar digitando ele com a sua mão. E, assim, essa postura, né, é uma postura totalmente inadequada, principalmente para a cervical, que machuca muito ali, né, você sobrecarrega ali as estruturas vertebrais que existem. Então, se você tiver com o seu WhatsApp, tudo que você puder projetar na tela, é bem melhor. O que também a gente deve fazer? Usar um fone de ouvido, né, se você estiver conversando e trabalhando ao mesmo tempo. Nunca usar o celular assim e digitando. Né? Isso é totalmente lesivo, né, para a nossa coluna. Então, assim, é importante estar sempre com atenção mesmo nas estruturas do nosso corpo. Né?
crianças, né, se caso forem usar o celular para estar trabalhando. Então, assim, usa um suporte também para estar apoiando o celular, não deixar na mão e muito menos deixar aqui, né, você olhando direto para ele. Já aconteceu, uma colega minha falou, né, que uma mãe veio procurá-la porque o filho estava com torcicolo. E foi exatamente por isso. Quando ela foi ver, ele estava fazendo toda a lição, assistindo toda a aula no celular em cima da mesa, assim. Né? E isso trouxe uma grande lesão ali para aquela criança. Então, é importante a gente tomar cuidado também, né, com as crianças. O que também gosto muito de estar falando? Pausa. Dá um tempo, de 1 em 1 hora, levanta, se mexe. O nosso corpo foi feito para movimentar, a gente não foi feito para ficar parado. Então, mesmo que você esteja numa postura ideal, se você ficar muito tempo nessa postura, você vai trazer lesões para o seu corpo. Então, de 1 em 1 hora, levanta, toma uma água, vai no banheiro, dá uma esticada. Né? Isso é importante. Outra coisa que é muito importante é você saber ouvir o seu corpo. Então, ouve o seu corpo, porque ele vai estar te falando, né? A hora que você tem que parar, a hora que você tem que continuar, ouve o seu corpo, tá bom? Então, só repassando, né? Manter joelho, quadril 90 graus, os pés com um apoio no chão, sempre apoiados, o cotovelo também num ângulo de 90 graus, tá? A tela do computador bem na frente do seu rosto, para você não precisar ficar inclinando, né? E parar, de tempos em tempos, para, né? E dá uma andada e mexe. Bom, além de tudo isso, o que é muito importante a gente falar é sobre a nossa postura. Porque você pode estar com todo o mobiliário que você precisa e você não ter uma estrutura física adequada e você não conseguir controlar o seu corpo. Então, por exemplo, eu posso estar sentada na melhor cadeira, na melhor mesa e estar sentada totalmente errada. Né? Posso estar sentada numa posição onde, aparentemente, no começo vai ser confortável, mas depois vai trazer uma grande dor nas minhas costas. Né? Ficar com a perna cruzada o tempo todo também não é bom. Sempre, né? De preferência, não cruze, mas se for cruzar, troca uma hora. Sentar de qualquer jeito. Nossa, de jeito nenhum, né? Porque você fica torta, né? Você está sobrecarregando todas as articulações aqui do seu corpo. Então, vamos lá. A primeira dica que eu vou dar para vocês é para você 50% ter a chance de já manter uma postura boa, é você sentar em cima dos isquios, que são esses ossinhos que a gente tem embaixo do bumbum. Se você colocar a sua mão embaixo do bumbum, você vai ver que você tem 2 ossinhos ali. Então, a gente senta com o bumbum bem arrebitado. E aí você já mantém 50% da sua postura ali, ó, só de você estar sentado. Se eu não sento em cima deles, eu sento em cima da minha coluna. E aí, olha o que acontece. Naturalmente, a minha coluna já tende, né, a estar tendo uma curvatura errada. Então, a gente empina bem o bumbum para trás e senta. Sente o peso aqui, ó, na coxa, distribuído. Se você manter essa postura e já sentar no lugar certo, o que acontece? O peso que vai ser distribuído entre as vértebras, né, vão ser mais proporcionais. Então, você já tende a conseguir manter uma postura melhor. Outra coisa que é muito importante, a gente sempre fala, é encaixar os ombros. Né? Encaixa os ombros. Porque você não pode também trabalhar assim, né? Nessa posição, olhando para o computador e mexendo. Então, encaixa os ombros, leva os ombros para trás, encaixa. Né? E aí, para manter tudo isso que eu falei, o que a gente usa? O abdômen. O abdômen, ele é o músculo principal de sustentação da nossa coluna. A gente fala que ele é o centro da força, né? Alguns falam powerhouse, outros falam core. O que é importante? A gente saber a contração desse músculo. Né? Eu gosto de mostrar, né? Se a gente fica em pé, vou só relaxar o meu abdômen. Olha o que acontece com a musculatura.
você muda todo o posicionamento do seu corpo, né? Então, só o fato de você manter o abdômen contraído, você já alinha todas as estruturas do seu corpo, né? Como que a gente faz essa contração? Muito simples. As mulheres vão entender mais até do que os homens. Você vai vestir aquela calça jeans justinha, você tem que dar aquela encolhidinha na barriga, né? Para poder abotoar. É isso, simplesmente isso. É uma contração leve, que você consegue sustentar por bastante tempo, né? Então, só dá uma murchadinha no abdômen e pronto. Você já tem aí a postura que vai conseguir te sustentar você por mais tempo nessa postura. O que também a gente fala, né? Que durante essas pausas, podem ser pausas de, no máximo, 5 minutos, não precisa mais do que isso, não tem necessidade de ter mais pausa do que isso. Você pode parar um pouquinho e só fazer alguns alongamentos, andar. E eu queria aproveitar e estar passando para vocês alguns alongamentos que a gente pode estar fazendo, né? Eu acho que é bastante importante. E vou falar alguns simples, né, que dá para vocês fazerem na casa de vocês mesmo. Então, eu vou mostrar. Sentado mesmo na cadeira, a gente pode começar alongando o nosso pescoço. Então, primeiro, só olha por cima do pescoço para o lado, volta para o centro, olha para o outro lado. Voltou para o centro, pode fazer mais uma vez. Volta para o centro, olha para o outro lado. Voltou. Com a sua mão próxima à sua orelha, você só traciona levemente a sua cabeça para o lado. Muito importante você sentir o seu corpo. Os alongamentos não são para forçar, nem para doer. Sentiu alongar essa musculatura do pescoço? Mantém. Mantém por 15, 20 segundos, já está excelente. O ombro, leva ele para baixo e o pescoço para o lado. Deu 20 segundos, trocou, vamos fazer para o outro lado. Mesmo movimento. Sempre respeitando o limite do seu corpo. Cada um tem um limite e é muito importante não forçar. É um alongamento para estar te relaxando, não estar forçando a musculatura. As duas mãos pode cruzar e aí a gente vai colocar elas atrás, perto da nuca, e levemente traz para baixo. Segura também por 10, 15, 20 minutos. Para a gente estar alongando a parte da frente do pescoço, segura na sua pele mesmo. Dá uma leve empurradinha para baixo, né? Segura a sua pele e só levanta a cabeça. Você vai estar alongando todas essas estruturas do pescoço. Mantém por 15, 20 segundos. Essa musculatura precisa muito ser alongada, né? A gente usa muito celular e acaba ficando, né, sempre com a cabeça mais para baixo. Os ombros. Sobe os ombros e desce. Sobe os ombros e desce. Pode fazer umas 5 vezes. 4. 5. Pode rodar eles lá para trás, bem suave. Né? Faz um círculo bem grande com os ombros. Movimenta. Os braços. Traciona para o lado, olha para o outro, segura um pouquinho. Você vai estar sentindo alongar também a parte de trás das suas costas.
Mantém de 15 a 20 segundos, já é o suficiente. Pode trocar e fazer do outro lado. Mantém de 15 a 20 segundos. Isso. A gente vai trabalhar agora alongando a parte superior da coluna. Então, leva o seu ombro, estica os braços lá para frente, afunda o peito, arredonda a coluna lá atrás. Sente as escápulas se afastando, alonga bastante. Segura por 15, 20 segundos. A parte de trás. Puxa, abre o peito para frente. Leva os ombros para trás. Alonga. A cabeça sempre olhando para frente, não para cima, nem para baixo, olhando para frente. Mantém também de 15 a 20 segundos. As pernas, a gente pode só fazer aqui, ó, num 4. Tem algumas pessoas que já vão estar sentindo alongar, só de estar fazendo assim. Se você ainda não sentiu alongar, você pode inclinar o seu peito em direção à sua perna. E aí você vai estar sentindo alongar essa parte de trás da coxa, né? E é um alongamento muito bom para as costas também. E aí mantém de 15 a 20 segundos. E isso aí troca, a gente faz na outra perna também. Inclina o tronco se for necessário, os pés sempre virados para frente, alongando. Ainda para a coluna, segura com uma mão na cadeira e a outra a gente roda a lateral e alonga toda essa parte lateral do nosso corpo. Também segura 20 segundos. O outro lado, também vamos estar alongando. Você pode também só rodar o seu tronco, ó. Olha para um lado. Voltou, olha para o outro. Seus pés. Pontinha do pé para baixo, pontinha do pé para cima. Esse movimento faz com que aumente o retorno venoso. Então, por ficar muito tempo sentado, às vezes pode até inchar os pés. Só de você fazer esse movimento, você vai estar fazendo como se fosse uma bomba, né? Vai estar bombeando o sangue de volta para o seu coração. Então, pode fazer 15 vezes, para cima, para baixo, tá? Em pé, a gente pode também, usando aqui a cadeira como apoio. Um pé fica mais para trás, o outro vai mais para frente. E aí, ó, só de você fazer assim, você já está sentindo alongar a sua panturrilha, né? Mantém assim um pouquinho. Mantém 15, 20 segundos. Trocou, vamos fazer do outro lado. Isso. Alongar a parte da frente da coxa. Então, só leva o seu calcanhar lá para trás. Cuidado para você não forçar a sua lombar, tá? Então, nem forçar para trás e nem fazer isso, porque senão também não vai estar alongando. Mantenha a postura e só alonga, até onde você conseguir. Se você não conseguir bastante, não tem problema. Sentiu alongar, mantém. De 20 a 15 segundos já está o suficiente. Bom, todas essas dicas que eu passei, né, foram simples, eu acredito que dá para estar fazendo em casa. E, como eu falei, né,
é um novo normal. Então, pode ser que você fique mais tempo ainda trabalhando de home office, pode ser que, eu acredito que existem algumas empresas que talvez nem mais vão estar voltando a como era a estrutura, né, antes. Ou mesmo se você voltar para o seu escritório, para o seu local de trabalho, você pode estar usando ainda essas dicas, né? Porque, afinal, a boa postura é importante, a gente está mantendo ela sempre. Lembre sempre de parar, de tempos em tempos, andar, né? E, principalmente, sempre que puder, fazer uma atividade física, né? Não ficar muito tempo parado. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, é importante a gente estar se movimentando. Bom, era isso que eu queria estar passando. Eu quero, se caso alguém tiver alguma dúvida, né, ou se mesmo assim, através de todas essas dicas, essas orientações, você ainda continuar com dor ou com algum desconforto, procure um profissional para estar te ajudando, né? Pode estar procurando nós lá da Girassol Saúde, a gente vai estar também sempre dispostos a estar ajudando vocês. E quero agradecer ao Vicentino Aranha pela oportunidade, pela parceria que a gente tem, né? Antes da pandemia, a gente fazia aulas de Pilates uma vez por mês. Já aproveito e convido vocês para estar vindo, são muito gostosas as nossas aulas. E eu acredito que logo, logo a gente vai estar voltando, né? Então, são todos convidados. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que tenha ajudado vocês um pouco. E eu agradeço a oportunidade.